Vamos para a quinta e última aula do segundo módulo e eu quero falar para você sobre a maior viagem da sua vida. Quero te fazer um convite para que você faça uma viagem por um destino que muito provavelmente talvez você não tenha ido. E se foi até o início desse destino, não mergulhou nele, não conheceu os mais diferentes interiores que existe lá. É uma viagem para dentro de si mesmo. É um mergulho no universo chamado eu. As pessoas elas gastam muita energia. A nossa sociedade dá muito valor para aquilo que as pessoas têm. Elas gastam muito energia em ter as coisas. E muita gente passa muito tempo dessa vida buscando o ter, quando esquecem que existe uma pirâmide chamada pirâmide do indivíduo que dá sustentação de quem nós somos. E essa pirâmide tem como base, primeiro, não é o ter, é o ser, que chamamos ainda de crença de identidade, de quem eu sou. Eu preciso. Por que é uma pirâmide? Porque o que sustenta essa construção no formato de uma pirâmide é a sua base. E por que na base está o ser, a sua real identidade? Porque o que nos sustenta nessa vida é quem nós somos. Não o que nós temos ou fazemos, mas de verdade o que nós somos. E se eu continuar a construção dessa pirâmide no meio dela, numa proporção um pouco menor do que o ser, tem uma outra crença, uma crença de capacidade chamada fazer. Então a base é o ser, depois vem o fazer. O que eu acredito que sou capaz de fazer? O que eu acredito que não sou capaz de fazer? O que é congruente comigo para fazer nessa vida? O que eu vim predestinado a fazer? O que vale a pena ser feito? O que eu tenho capacidade de fazer? Então, depois que eu sei quem eu sou, fica claro entender o que eu faço. E por último, no cume dessa pirâmide, numa proporção ainda menor, está o ter. O que a crença de merecimento, o que eu mereço ter. E o que eu mereço ter vem depois do que eu faço, que vem depois do que eu sou. E tem muita gente invertendo essa pirâmide e deixando no cume para baixo e ela não se sustenta, ela cai, a vida desaba, a vida não se sustenta porque ela está se sustentando no que ela tem e não na base da pirâmide que é o que ela é. E tem muita gente que se sente perdido nessa vida porque não sabe quem é. O problema, a deficiência, a disfunção está na sua identidade. Se eu pedisse agora a sua identidade, aquele documento que a gente conhece, que é um documento que diz o seu nome, que tem uma identificação que individualiza você, a sua existência, inclusive tem o nome do seu pai, da sua mãe, da sua existência, da sua história, de quem você é. Até na vida carnal, até na vida humana nós temos esse documento de identidade. Só que eu quero transcender esse pensamento, eu quero ir além, eu quero ir nesse universo que vai na sua mais pura, que passa da onde você nasceu, que passa do nome que te deram, que passa de uma numeração de identidade para que o seu estado te identifique. Eu quero ir mais, eu quero ir mais profundo, eu quero ir além, eu quero ir na sua essência, eu quero a sua real identidade, que vai além do seu nome, que vai além dos seus desejos mais percebidos. Eu quero que você vá na sua essência, a sua fonte de criação, a sua fonte, a sua matéria-prima. É lá que eu quero te convidar para você ir. Porque quando você mergulhar no seu universo, se conectando com a sua matéria-prima e com a sua essência, você começa a entender o seu real valor, a sua real identidade. E tem muita gente querendo encontrar o seu propósito, só não sabe que nós não encontramos o nosso propósito. O nosso propósito nos encontra quando de fato eu sei quem eu sou. Porque quando eu sei o que eu sou, eu entendo do que eu posso fazer e do que eu mereço ter. A vida é uma viagem, é um trajeto, e o seu corpo é esse carro. A sua mente é o seu piloto, ela que vai te direcionar. E o seu espírito é a estrada, a sua conexão com a sua matéria-prima. Só se sente perdido quem tem problema com identidade.
O autoconhecimento, quanto mais você praticar autoconhecimento, mais você se aproxima de Deus. Porque quanto mais você entende quem você é, a sua matéria-prima, a sua essência, mais você se aproxima de Deus e mais você se aproxima das coisas abundantes, da maior e melhor riqueza, das maiores forças que um ser humano pode ter. Mas quando você se aproxima de quem você é, você se aproxima de Deus. E se você não acredita nele, desconsidera o que eu falei. Mas se você acredita nele, mergulha nisso que eu falei. Existe uma frase do autoconhecimento que diz o seguinte: o autoconhecimento é um processo que tem início e nunca tem fim. É uma jornada que tem início, mas não tem fim. Sabe por quê? Porque quanto mais você mergulha no universo chamado você, mais você entra na complexidade de Deus, na infinidade de Deus. E aí você começa a descobrir o quanto você é capaz, o quanto você pode. E que aquelas experiências que você viveu até agora não definem quem você é. Pode definir onde você está, no momento difícil da vida, por ter passado por tudo isso, por ter nascido naquela família de escassez financeira, talvez ter tido algumas dificuldades, talvez por aquele último relacionamento estar vivendo um momento de dessabor, mas isso não define quem você é, só define onde você está. Agora, quando você descobre a sua real identidade, você percebe que onde você está, talvez não seja aonde você deve permanecer. Porque quando você descobre quem você é, você entende que você pode, com uma decisão, mudar o seu destino. E a sua real identidade te aproxima de fato da onde você deve estar, da onde você deve estar vivendo, quais as emoções que você deve estar sentindo e qual vida você deve estar experienciando. Então, você precisa fazer essa viagem, praticar a viagem do autoconhecimento. E é começar a parar de olhar para o mundo fora e olhar para o mundo dentro, olhar para a sua essência, para a sua história. E se ainda assim precisar começar na sua árvore genealógica, faça o que eu fiz. Descubra o que eu descobri quando eu perguntei para o meu pai, um dia, tentando me conhecer mais. Pai, quem foi meu avô? Quem foi minha avó? Pai, quanto tempo, o que você viveu com meu avô? Vocês se divertiram muito e eu descobri numa conversa com meu pai que o meu avô morreu quando meu pai tinha 9 anos. E eu comecei a entender por que meu pai age de alguma forma. Porque meu pai não teve durante muito tempo a referência masculina, a referência de um pai. E eu comecei a entender por que eu sou do jeito que eu sou em algumas áreas, porque eu comecei a descobrir um pouquinho de mim mesmo. Quando eu comecei a mergulhar no universo chamado eu, quando eu comecei a querer descobrir a minha árvore genealógica, os comportamentos, o meu passado, a minha história. E eu comecei com meu pai, pulei para o meu avô e comecei a procurar um pouco mais a minha família, comecei a entender um pouco mais de mim, mergulhei no universo chamado eu e percebo que eu venho de uma riqueza profunda, de um pai ainda maior do que o meu próprio pai, que abriga eu, meu pai, meu avô e tantos os outros, que é a nossa matéria-prima, a nossa essência, que é a fonte de todo o poder para que as coisas deem certo. E eu percebi que por mais que eu estava vivendo algumas disfunções, eu poderia tratá-las e viver uma vida excelente aqui agora, uma vida de sucesso aqui agora, porque da onde eu vim, eu nasci para dar certo, eu não nasci para dar errado. Então eu quero que você agora comece a mergulhar no universo chamado você. E eu quero que você faça essa ferramenta poderosa. 5 coisas que você precisa saber de você, que você ainda não sabe. Eu quero que você se desafie. E pode começar conversando com o seu pai, com a sua mãe, com outras pessoas. Pode começar a entender um pouquinho mais sobre você. Pode mergulhar no seu mundo espiritual. Escolha qualquer caminho, mas eu quero que você descubra 5 coisas que você precisa saber sobre você. Porque muitas das vezes, até um comportamento que ainda não sei sobre mim me limita de ter sucesso. Muitas das vezes eu não uso um dom que eu já tenho, que eu já possuo, mas que eu não pratico porque eu não o reconheço. Eu não tenho consciência que ele é de mim. Fazer as coisas de uma forma como só eu faço e por isso só eu tenho sucesso naquilo, ainda eu não entendi. E eu preciso começar a parar de olhar para lá e olhar para cá. Eu quero que você se olhe. Eu quero que você se permita nessa ferramenta a ousar, a descobrir 5 coisas sobre você que você ainda não sabia e preencher essa ferramenta poderosa. E assim, nós encerramos o 2º módulo do nosso treinamento de autoconhecimento, que espero estar provocando em você sentimentos de empoderamento e que essa ferramenta vai ser super poderosa,
Porque quando eu faço ela e as pessoas praticam ela com verdade, com a coragem, com a humildade, quando elas se entregam, se debruçam sobre essa ferramenta e fazem ela, o extraordinário acontece. Até o nosso próximo módulo, vai e se dedica nessa ferramenta.